Boa noite, Cida. Boa noite, Maria José. Boa noite, Isabel. Daqui a pouquinho o doutor Alexandre Triquet já vai entrar aqui com a gente. Doutor Alexandre Schumacher Triquet. Boa noite, Joanildo. Oi, Vitória. Daqui a pouquinho nosso convidado já vai estar entrando. E vai estar aqui com a gente. Nós temos muita coisa para falar. Vai ser uma honra aqui estar trazendo o doutor Alexandre Schumacher Triquet para estar falando conosco, lá do Sul. Aí ele já avisou que daqui a um minutinho ele já está aqui com a gente. É um dos papas do processo administrativo. Boa noite, querida Vitória. Congelou? Congelou a imagem? Tá congelada aí, Vitória? Oi, Ana Dutra. Oi, Verônica. Boa noite, Maria Rabelo. Ah, é, Maria. Daqui a pouquinho nosso convidado já chega. Boa noite, Ana Maria Dutra. Opa, nosso convidado já acabou de chegar.
Olá, doutora Zenaide, me escuta? Eu espero que o doutor Alexandre já pediu para entrar. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Boa noite, Claudionor. Os colegas estão na expectativa, doutor Alexandre, e eu também. Boa noite, Luciana. Vitória, quero te agradecer por você ter feito também a divulgação, ter dado um suporte na divulgação lá no nosso grupo de estudos de Direito Previdenciário RJ, né, para que os colegas ficassem atentos sobre essa entrevista de hoje, né? Boa noite, Luciana. Opa, doutor Alexandre, vamos ver se ele consegue entrar agora. Ô, Agora doutor foi. Alexandre, boa noite. Que Boa noite, prazer, tudo bom? tudo, que prazer, quanto Exatamente. tempo. Que tempo, realmente. Como é que vai a colega? Tudo bom? Como é que vai o Rio? Por enquanto, muito frio. A gente está congelando aqui no Rio. 20 graus, mas para a gente é uma geladeira. O senhor já Foi está acostumado, né? uma semana de muito frio, né? Em todo o Brasil, né? Sudeste e sul. E isso é uma virada total, né? Apesar de estarmos no inverno já. É verdade. Mas o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Estava lembrando hoje à tarde, a primeira vez que nos encontramos, e creio que já deve fazer mais de uma década. Com Mais de 10 certeza. anos, provavelmente, num evento que fizemos no centro do Rio, pelo Instituto Enfoque, se não me falha a memória, muitos anos atrás. Pois sim, da Juliana. Isso. Eu lembro direitinho daquele sábado. Eram sempre aos sábados, né, que a Juliana fazia aqui no Rio, a turma um do Enfoque. E essa turma um gerou um grupo de estudo de direito previdenciário aqui do Rio. A gente estava sempre se encontrando desde 2011, a gente sempre se encontrava uma vez por mês, geralmente era uma sexta-feira, e ficávamos o dia inteiro estudando, de 9 até as 18 horas, estudando mesmo. É, estudando sério, né? Uma turma boa, turma de 50 colegas, né? E depois se desfez, mas eu continuei com outro grupo que já temos já quase 260 pessoas e pessoal do Brasil inteiro. Inclusive tem o Malco está com a gente, né? Que O legal. Alex Sertão e tem alguns outros professores. A Maura também está conosco, a Maura de São Paulo, né? Que era uma Sim, grande amiga, né? sem dúvida. E quem sabe um dia o senhor também estará conosco. Legal, não, que bacana. Eu acompanho os trabalhos, né, quando você publica eventualmente a convocação para os encontros. Antes mesmo da pandemia, eu lembro do grupo, né? E como é importante, né, Zenaide, os grupos de estudo, né? Eu acho que a pandemia, de certa forma, ela trouxe uma colaboração para todos nós nesse sentido, talvez um aspecto positivo diante de tantos aspectos negativos, que é o estudo em grupo, né? E com as transmissões, com o Google Meet, com as outras ferramentas, o próprio Zoom, a gente tem tido essa possibilidade de fazer. A quantidade, por exemplo, que eu tenho visto hoje, eu acho fantástico, de clubes de leitura, às vezes para ler um livro, né?
E Isso. isso é um conhecimento que agrega muito a todos nós, né? Até poesias. Exatamente, Grupo eu de tenho visto muitos poesias. casos. E eu também tenho acompanhado o senhor com o grupo G4, que é um grupo fabuloso, fabuloso. E eu estou lá na turma lá do professor Fernando Rubim, né? Ele é, assim, elétrico. Tem dias que ele vai até 2, 3 horas da manhã, direto, fazendo aulas, e o pessoal acompanha mesmo, né? E acompanha também as suas Fernando é amigo. lives. Também acompanha suas lives e de todos do grupo, do seu grupo do G4, né? São todos elétricos. Isso, isso me lembra aquela banda, a banda também do IBDP, né? NP 46. Isso. Né? Começar a banda de rock, né? Mas é interessante que os professores também tenham esse outro lado que agregam também, né? E aproximam também os alunos e traz uma forma assim mais leve também do estudo do direito. Concordo, concordo, sem dúvida, porque tá tudo muito difícil, né, na nossa área, porque o contencioso não está fácil, né? O processo administrativo nunca teve, né? Porque sempre foi um caminho muito difícil e a gente tem que estar sempre encontrando soluções para os nossos clientes. E eu acho que o contencioso judicial talvez seja o grande ponto hoje, né? Porque já foi muito melhor, né? E hoje parece que ele está um pouco, né, estragado, digamos assim, é uma palavra forte, mas eu uso essa palavra porque eu acho que ele não está estragado por culpa dele, talvez ele esteja estragado também por culpa nossa, né? Pelos rumos que os processos judiciais foram tomando no decorrer do tempo, e agora estamos todos tentando consertar, né? A gente vê um esforço grande do judiciário para tentar fazer o melhor possível, né? A gente vê um esforço também dos advogados buscando capacitação, mas de fato o contencioso hoje não está fácil, não tem moleza, né? Trabalhar hoje na via judicial. Verdade. Doutor Alexandre, eu queria começar, né? Já tem um grupo grande aqui, já tem uma audiência já crescendo, e eu assim estou assim, super nervosa, muito honrada, né, de ter o senhor aqui, porque o senhor é o grande mestre do direito administrativo, né, que a gente tira o chapéu, né, e apresentar o senhor e estar com o senhor aqui é muita responsabilidade, né? Então, doutor Alexandre Schumacher Triquez, não sei se eu soletrei, falei seu nome certo, Perfeito, perfeito. advogado, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, diretor jurídico de atuação judicial do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professor e autor de obras no campo do direito previdenciário, principalmente direito administrativo previdenciário, né? Que, inclusive, lá no Enfoque, a nossa turma 1, por conta de uma colega nossa que no início ficou quietinha, só depois do segundo ano é que ela se revelou e ela falou assim, poxa, eu vejo que vocês são muito esforçados, trabalham muito na parte do judiciário e não conhecem muito administrativo. Se vocês conhecessem o administrativo, vocês iriam fazer um bom trabalho para os seus clientes e de uma forma mais rápida. E o nome dela é Kézia Contagem, Sim, sim. que ela é julgadora da primeira turma de recurso e defesa. Isso, ela é excelente. E agora ela está no conselho, né, de algum tempo. Eu não sei se é só meu celular que está dando um retorno, um eco. A minha voz está indo bem, é isso? Está me ouvindo bem? Super bem, aqui não está dando retorno. Ah, tá. Então deve ser alguma coisa no meu celular. Agora parou. Ah, que bom. É, doutora Alexandre, então eu tive a honra muito grande naquele período em que estive como coordenadora adjunta do Dr. Fábio Zambit, aqui no Rio do BDP, de estar com o senhor
em alguns momentos, de alguns congressos do IBDP, coordenando na sala, dando um apoio, né, simples ao senhor, é, lá no Costão do Santinho, e também em São Paulo, no Congresso de São Paulo, que foi muito bom os eventos que o IBDP proporciona, e dado a importância dos diretores e palestrantes, professores, que estão lá sempre no Instituto, né? E eu queria deixar o senhor à vontade, porque, conforme eu falei, nós vamos ter uma conversa bem informal, para que os colegas possam usufruir muito dos seus conhecimentos, dos seus conselhos, que eu acho que é muito importante nesse momento de pandemia e também de muita mudança, uma mudança muito geral dentro do direito, do judiciário, fazendo com que os advogados entrem na era virtual digital 100% à força. Então está complicado, principalmente para os advogados que militam há muitos anos e estão acostumados a ir diretamente ao judiciário, tentar despachar com os juízes, né? E agora está tendo uma reviravolta total, né? Agora é balcão virtual, guichê virtual, e isso tudo está sendo muito novo para todos nós. E fora que a gente precisa fazer um investimento muito grande na tecnologia, nos computadores, programas, para poder fazer as audiências virtuais, assistir aulas por videoconferência, né, mandar, distribuir processos via processo eletrônico. Então, eu queria saber do senhor o que o senhor pensa disso. Também temos um outro lado. Algumas áreas do direito estão sofrendo um baque muito grande, né, como o direito do trabalho e algumas áreas cíveis, e alguns colegas estão ingressando na área do direito previdenciário. Apesar de que a gente sabe que o direito previdenciário, por seu conceito de ser um direito social, ele também é muito ligado a outras áreas do direito. E, infelizmente, eu acho que esses colegas dessas outras áreas, como o direito do trabalho, eles não estão tendo uma visão de explorar mais o direito do trabalho de outras formas para agregar a área em que eles estão militando há muito tempo. Não precisam eles irem para a área do direito previdenciário, né? É bom para ter o conhecimento, porque a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro alguns juízes do trabalho que são professores, agora dando aula direto na área do direito previdenciário. Isso é muito bom para a gente também. Com certeza. Concordo. Isso. Mas deixa eu lhe dizer, antes de qualquer palavra minha, o agradecimento eu já fiz, me sinto muito feliz de estar contigo aqui, com todos que estão participando, colegas do grupo de estudos, a doutora Zenaide, colegas do Rio, colegas de todo o Brasil, né? E eu me senti muito feliz com o teu convite, Zenaide, eu tenho um carinho muito grande por ti, considero uma pessoa fantástica desde sempre, tivemos momentos muito legais juntos, a tua colaboração sempre foi fantástica, a tua presença de espírito, o teu jeito muito especial de ser, então eu só discordo da tua fala nesse aspecto, a tua colaboração não foi pequena não, sempre foi uma presença muito forte, muito marcante, e falo isso com o meu coração, e já fazia um tempo realmente que a gente, né, em razão de projetos, eu estou aqui envolvido com o G4, o escritório também toma um tempo danado da gente, mas de longe sempre acompanhando, né? A gente sempre se acompanha pelas redes, né? Pelo menos tem as redes que a gente consegue estar se acompanhando. Mas tu me pediste para iniciar um assunto, digamos assim, relacionado ao tema da nossa live. Talvez o assunto que mais me veio em mente agora, e não preparei esse assunto,
mas me veio agora muito forte assim para trazer com relação ao assunto diante da sua fala, de todas essas mudanças que estão ocorrendo, né, essa questão também do direito do trabalho, né, talvez o fim do direito do trabalho, a gente não sabe como é que vai terminar, né, porque veio a reforma e a gente está vivendo um contexto agora com a pandemia terrível na Justiça do Trabalho e realmente a gente não sabe qual vai ser o futuro do direito do trabalho no Brasil. Talvez possa ser extinção, né, pelo menos no modelo que a gente conhecia até a reforma, né, e a gente sabe que a história ela vive em ciclos, né? Depois vai precisar de novo uma série de fatos, uma série de situações para a gente voltar a ter um direito do trabalho forte de novo, e talvez lá na frente vai se contestar esse direito do trabalho, vai se dizer que ele emperra, né, o crescimento do país e vai se fazer novas reformas. É incrível como a história se repete, né? Mas com relação ao contexto específico da Previdência, talvez um dos pontos mais legais assim e atuais que eu me sentiria com vontade de trazer aqui para a live é o acesso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que talvez seja um fenômeno, eu não digo novo, mas um fenômeno que vem se renovando de alguns anos para cá, porque o Conselho de Recursos da Previdência Social é a grande novidade do trabalho administrativo. E se a gente for pensar, Zenaide, eu acho que tu vai concordar comigo, o INSS não mudou em absolutamente nada, né? A gente tem um processo eletrônico hoje que facilitou algumas coisas para a gente, claro, o direito de protocolo, o acesso ao INSS ficou mais fácil com essas alterações todas que foram realizadas aí com o processo administrativo eletrônico. Porém, os problemas clássicos do INSS continuam os mesmos, iguais, né? As decisões seguem sem fundamentação, a possibilidade de contestar essas decisões sem um recurso, sem uma medida mais demorada, são restritas, né? Fala-se na reabertura de tarefa, mas ela ainda não é uma realidade bem colocada para os advogados. Não é sempre que a gente consegue reabrir uma tarefa para corrigir um erro material que poderia resolver aquele caso concreto. Então a gente tem dificuldade. A gente tem problema com cartas de exigências que ainda não vêm bem explicadas. Há uma dificuldade, uma desigualdade muito grande que o processo eletrônico está causando, porque quem não tem advogado realmente fica numa condição de hipossuficiência terrível, porque não consegue sequer cadastrar uma senha no meu INSS. Né? Então, o problema, os mandados de segurança estão aí, quebrando a ordem de chegada dos processos. É bom para o meu cliente, mas é ruim para o sistema, porque eu furo a fila. Claro que eu furo a fila. O advogado não gosta de ouvir que fura a fila, mas claro que a gente fura a fila. A partir do momento que eu entro com mandado de segurança e o cidadão que está ao meu lado e não tem um advogado e não pode impetrar o mandado de segurança, sob a ótica do sistema não é bom. É bom para o meu cliente, mas na ótica do cliente não é bom, né? Agora, o Conselho de Recursos, ele vem com um diferencial. Qual é o diferencial do Conselho de Recursos? A gente tem verificado canais muito interessantes de comunicação com o Conselho, mas que muitos advogados ainda não conhecem. O que eu me refiro? Aquela história de eu protocolar o recurso administrativo no INSS, para o INSS remeter para o Conselho, que demora um tempão, que muitos colegas impetram mandados de segurança, ela não é a regra no Conselho. Porque a própria instrução normativa, quando trata do protocolo do recurso, ela diz que o recurso será preferencialmente protocolado no INSS. O que a gente tem visto hoje é que a comunicação por e-mail e por telefone com as juntas, com as câmaras de julgamento e com os órgãos administrativos do Conselho tem permitido um protocolo mais ágil de recursos. E aí rompido essa demora da subida do recurso. Porque depois do protocolo e quando o recurso já está distribuído para o relator, via de regra não demora muito a tramitação dos recursos no Conselho. A grande demora é a remessa ao Conselho. Então, essa informalidade que o Conselho está trazendo, né, por exemplo, recentemente eu tive um problema com uma situação de juntada de novos documentos que eu precisava juntar num recurso ordinário. Eu fiz um contato com a secretaria da junta e a secretária me disse, olha, me encaminha por e-mail que eu vou estar anexando. Eu encaminhei por e-mail e ela anexou no mesmo dia.
né? Isso é uma informalidade que a gente não vê no contencioso judicial, não vê. Né? Claro que o contencioso a gente tem um sistema melhor, né, que funciona melhor, mas assim, a rapidez, a informalidade, isso tudo faz a diferença. Outra situação que eu tive recente, protocolei o recurso, subiu para o conselho, mas não foi distribuído para uma junta. Estava lá no conselho, não estava mais no INSS, e aí eu faço um contato com a coordenadoria, com a coordenação de gestão técnica, que é a CGT, que é o órgão responsável por operacionalizar a distribuição de processos, falo com a servidora que assessora a coordenadora, explico o que está parado, no outro dia já está distribuído para uma junta. Então a gente tem uma humanidade, uma pessoalidade, uma informalidade que a gente não tem mais no processo judicial. Claro que a gente não sabe se isso vai durar eternamente no Conselho, mas o que importa é que a gente tem visto uma preocupação da diretoria, do presidente, do vice-presidente, dos coordenadores em transformar essa informalidade em algo concreto. E isso facilita a nossa comunicação. Mas é fundamental que os advogados conheçam o regimento e conheçam os órgãos administrativos do Conselho, porque isso facilita bastante o trabalho. Para mim, esse é assim o momento mais... É a novidade, que não é uma novidade, mas ela é uma novidade assim para todos nós agora, mais democrática, mais acessível. Eu diria que, para mim, ela é mais novidade do que o processo eletrônico, ela é mais novidade do que disponibilização de laudos médicos no meu INSS, ela é mais novidade do que reabertura de tarefa. Porque se eu tenho acesso ao Conselho de Recursos, que é o que eu nunca tive, porque sempre demorou muito tempo, o resto eu resolvo na sustentação oral. Né? Então, tomara que a gente consiga, os advogados consigam se apropriar cada vez mais, né, desse contato informal com o Conselho e que o Conselho siga nos atendendo dessa forma. Que bom. E outra coisa também é que os membros do Conselho são membros, pessoas que têm uma especialidade, alguns são advogados e já veem o processo administrativo de outra forma, né? Então, isso facilita também muito o entendimento deles. Sem dúvida. Se tu me permite, só uma complementação, né, e tá, na minha opinião, perfeito. Veja que a minha manifestação foi a questão do acesso, né, porque a grande dificuldade sempre foi o acesso, né, porque quando distribui para o conselheiro trabalha bem e as decisões têm um nível muito bom. A grande dificuldade é o acesso. Se a gente conseguir acessar de uma forma mais informal, por exemplo, protocolando um recurso ordinário por e-mail, né? Ou, se não cumpre o INSS a decisão da junta, protocolando a reclamação ao Conselho Pleno por e-mail direto para o Conselho Pleno, e aí vai ser tomada uma medida mais rápida, o que acontece? Os órgãos do Conselho trabalham bem, porque eles ainda não têm os problemas que o INSS tem. Talvez não venham a ter também, a gente não sabe, né? Mas funciona bem. Então, assim, as decisões do Conselho são muito boas, mas a nossa grande dificuldade de usufruir ela sempre foi o acesso. Se a gente conseguir chegar com mais informalidade, com mais tranquilidade nos colegiados, né? E aí eu faço minhas as tuas palavras. Nós vamos conseguir resolver aqueles problemas mais básicos, como acertar um quinis, comprovar uma união estável, trocar o recolhimento facultativo pelo obrigatório, porque o cidadão pagou no 1406, mas não era o 1406, ele errou, e como ele era servidor público, não validou o facultativo, então ele não pôde aproveitar as contribuições para o regime geral. Essas questões triviais, que é 90% das demandas da justiça. Né? E aí a gente talvez possa ter uma outra realidade. É verdade, é verdade. Porque são coisas que, não, sendo resolvidas administrativamente, não tem necessidade de realmente bater as portas do judiciário, né? E o juiz poder ter tempo para resolver outras situações mais complicadas que envolvem os benefícios dos segurados. Sem dúvida, sem dúvida. Esse, para mim, é a configuração perfeita. Não precisa ter grandes estruturas, não precisa ter grandes funções, não precisa. Se for informal, atender o telefone, responder o e-mail, garantir o direito de protocolo, o resto eu sei que os conselheiros fazem. O sistema é democrático.
tem um conselheiro indicado pelo patrão, tem um indicado pelo empregado e tem um indicado pelo governo. Isso é fantástico. Semana passada eu conversei com um conselheiro, o Júlio, que é conselheiro no Espírito Santo, na 24ª Junta de Recursos, indicado por sindicatos rurais. Meu Deus, o conhecimento dele do meio rural, que ele é trabalhador rural, e a defesa árdua, isso não torna o julgamento parcial, porque vai ter do outro lado um representante da Confederação Nacional da Indústria, que vai vir indicado pela Fiesp, pela CNI, e vai trazer o lado do patrão. E vem depois o representante do governo. Então, com essa forma democrática também de compor o colegiado, a gente evita decisões utilitaristas, a gente evita essas decisões que a gente tem visto em alguns tribunais superiores, que às vezes ninguém entende muito bem a quem está agradando. Então, essa é a configuração ideal. Aí os advogados vão usar. Agora, enquanto isso não estiver bem concatenado, não dá para culpar os advogados de estarem acessando a justiça. Porque, Zenaide, nós somos advogados e tu sabe tanto quanto eu, né? Se eu ficar inventando muita moda para o meu cliente no escritório, ele vai pegar o elevador e vai descer no andar de baixo, tem 4 concorrentes que vão direto para a justiça. Então eu não posso ficar fazendo muito envolvimento, tem que ser rápido o sistema administrativo, né? Não sei se tu concorda comigo. Não, com certeza, ainda mais agora nessa época, né? Ainda mais nessa época de pandemia que a gente está tendo dificuldades. Aqui no Rio de Janeiro, a Justiça Federal está toda fechada, é toda trabalhando só online. Justiça do Trabalho também fechada, quer dizer, abriu agora há pouco tempo, mas assim mesmo é restrito o acesso aos advogados, porque só para poder fazer pedidos para os processos físicos serem digitalizados, inclusive a OAB e a Caixa de Assistência dos Advogados estão dando esse suporte ao tribunal para ajudar os advogados. Então, aí os processos físicos estão com seus prazos suspensos desde o ano passado. Os colegas precisando... Aqui é muito parecido. A situação aqui é muito parecida, na estadual. Precisando que sejam expedidos alvarás, mandados de pagamento, né, executar uma sentença, né, executar o julgado para que o cliente possa receber o crédito dele, né, e aí como que você vai poder explicar isso para o cliente? É complicado, né? A Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro ainda tem uns atendimentos por telefone, por videoconferência que está funcionando. A estadual eu ainda não utilizei, mas alguns colegas em alguns locais falam bem, que estão sendo bem atendidos, outros não, né, que demoram. Entra no videoconferência, o escrevente demora para atender, né? Então é um pouquinho complicado, né? E em relação também ao processo administrativo do INSS, aqui no Rio de Janeiro, alguns colegas reclamam muito, e os clientes, da demora deu entrada no benefício, conforme o senhor falou, o segurado ou dependente vai dar entrada no pedido de benefício numa pensão por morte, por exemplo, e fica lá, demorando a beça. Tem gente que está 1 ano, 1 ano e meio, por causa de uma exigência que está em análise. Às vezes é uma coisa mínima, porque o documento não foi digitalizado da forma como eles querem. Então, aí a pessoa é leiga, não está sabendo disso. Aí, quando vai procurar o advogado vai lá, entra no meu INSS dele, com a autorização do cliente, que é importante que tenha autorização do cliente. Isso também, inclusive, já está naquele termo de acordo de cooperação técnica entre o INSS e a OAB, né? O advogado tem que manter o sigilo e tem que ter uma responsabilidade muito grande com a senha do cliente. Exato. Então, aí entra, depois se cadastra para poder entrar com a procuração, apesar de ter o programa do acordo entre a OAB e o INSS, né? Mas aí o advogado entra, descobre que é uma exigência que é mínima, que dá para ser resolvida, pronto, resolve, o cliente, o processo já anda e daqui a pouquinho o cliente já tem seu benefício já concedido, né?
Mesmo que o cliente entre em contato com o 135, né, e ele, coitado, ele não tem o conhecimento técnico para poder resolver o problema dele. Então, ele precisa do advogado, né? Agora, até a gente conversou um pouquinho sobre isso, da, que o advogado que ele entra na área do direito previdenciário, conforme o senhor falou, né? O direito previdenciário ele já sofreu algumas mudanças, né? Bastante, né? Está sempre mudando. No momento atual, então, a gente acorda com uma legislação, uma instrução normativa, uma portaria. No dia seguinte, a gente já acorda com outra. Todos os dias, né, Zenaide? Eu falei isso hoje de manhã até. Estava conversando com um colega e eu disse, já era uma coisa constante, mas o que eu noto é que da pandemia para cá é diário. Todos os dias tem uma coisa nova na nossa área. Realmente, assim, o dinamismo, a capacidade de estudo, a gente tem que estar sempre a mil pelo Brasil, né? Não tem como desligar, porque senão a gente perde o time. Verdade. E os colegas que estão ingressando na área do direito previdenciário, eles precisam entender que, mesmo aqueles que já estão há muito tempo no direito previdenciário, eles estão sofrendo muito com essas mudanças, porque tem que estar ali diariamente estudando e até a nomenclatura dos benefícios, houve uma alteração de acordo com a emenda constitucional 103, né, e com o decreto que também veio fazendo essas alterações, também acabou no início dando um nó na cabeça de todo mundo, né? Mas depois o pessoal agora já está se ajustando. Não, Então, e o além que que o disso, senhor acha disso? Que eu acho que é, a sua fala para esses colegas que estão ingressando agora no direito previdenciário é muito importante. tá ótimo. Eu ia fazer uma brincadeira que, além de tudo isso, a gente tem que ter uma capacidade temos que ser mágicos, porque muitos atos administrativos, se não a maioria, não são publicados em diário oficial da União, e a gente só fica sabendo do conhecimento deles porque algum amigo conselheiro compartilha em algum grupo, como foi agora recentemente esse comunicado que está restringindo o efeito financeiro dos recolhimentos, né, para as indenizações, para garantir enquadramento na regra de transição da reforma. Um comunicado que não tem publicação em diário oficial. Se nós não tivéssemos contato com os grupos de WhatsApp, nós sequer iríamos ficar sabendo que a partir de agora eu não posso mais indenizar a partir de julho de 2020 períodos pretéritos da reforma. Quer dizer, além de toda a capacidade de trabalho, a gente tem que ter uma magia aqui, uma capacidade mágica para... Porque não tem mais o Sislex, né, que garantia, era um portal que tinha todas as legislações, os atos administrativos ali disponibilizados, a gente fica realmente perdido. Mas o que eu diria para os colegas que estão iniciando é o seguinte: primeiro, não embarquem nessa ideia de que o direito previdenciário acabou ou vai acabar, né? O direito previdenciário não acabou e tampouco vai acabar. Prova disso é o que eu e a doutora Zenaide estamos conversando aqui agora, né? A quantidade de mudanças que estão ocorrendo diariamente nos sistemas. O advogado entra justamente quanto à regulação de um determinado setor é complexa. Aí é que o cidadão precisa do advogado. Então, a regulação do nosso sistema é a mais complexa possível. Tem atos administrativos, tem o decreto, tem as leis, tem as alterações na própria Constituição, tem os representativos de controvérsia e as repercussões gerais no STJ e no STF. Toda semana tem julgamento importante acontecendo, a TNU está decidindo vários casos. Então, o direito previdenciário é uma área que não vai terminar, ela vai continuar, porém, ela mostra sinais, na minha visão, pelo menos, de estagnação, né, no que até então nós vínhamos fazendo, que era uma judicialização extremada, o ingresso de muitas ações da justiça e uma postura dos magistrados no processo judicial muito parcial a favor do segurado. Né? Então,
o que os doutrinadores chamam de uma parcialidade positiva. Eles eram parciais porque verificavam que naquele processo o segurado estava em condições de desvantagem. Algo que a doutrina do direito do consumidor também fala, né? O juiz tem que proteger o consumidor, porque perante a grandeza do fornecedor, ele não consegue, nem no processo e nem mesmo com o advogado, né, ter um processo em igualdade. Né? Olha o caso do INSS, tem uma procuradoria que está distribuída em todo o Brasil. Então, mesmo com o patrocínio com o advogado, né, no processo judicial, a gente não tem uma igualdade perante o INSS. Então, me parece que o que muda é justamente a necessidade de conhecer as regras administrativas, isso é muito importante, porque nessa história de judicializar de forma extremada, como aconteceu nos últimos anos, o judiciário, como ele tem, né, o monopólio da jurisdição, não raras vezes ele passou a entender algumas matérias diferente do entendimento administrativo. É o que o professor Paulo Bacelar sempre fala, tem coisas que na via administrativa são melhores do que na via judicial. Por quê? Porque talvez, reiteradamente levando ao juiz uma determinada matéria, a TNU vem e decide diferente do que o INSS decide. Então, o que a gente vê hoje é uma necessidade de um estudo da legislação administrativa, da instrução normativa, das portarias, né, dos memorandos, né, das resoluções, dos ofícios circulares, criar uma cultura no escritório de conhecer essa legislação. Eu tenho que me sentir, de certa forma, um despachante. Por que eu digo isso? Porque o despachante ele não tem o acesso à justiça. O despachante precisa resolver, o despachante previdenciário precisa resolver o caso dele com as regras do administrativo. Ele não vai poder ir na via judicial. Então eu preciso focar o escritório um pouco para esse time. Isso vai trazendo muito conhecimento para o advogado, né? E aí começar a entender o comportamento do Conselho de Recursos da Previdência Social nas matérias, fazendo uma distinção do que é bom ir ao Conselho e o que não é bom ir ao Conselho. Com base nisso entra o que a Fabiana está falando agora ali no comentário, que é a educação dos clientes. Mas para mim educar os meus clientes, eu preciso ter a real dimensão do que é interessante levar para um caminho e para outro. Eu posso até colocar no contrato isso. Se eu entender que o processo do meu cliente tem que ser resolvido no conselho, eu posso passar isso para ele na consulta e abrir uma cláusula dizendo que nós combinamos no dia da assinatura do contrato que iremos ir à junta de recursos. Para que se ele reclame lá na frente, eu possa mostrar o contrato para ele. Né? Mas não tem como educar os nossos clientes se nós não nos educarmos. E isso é um trabalho diário. É um trabalho que, na minha opinião, doutora Zenaide, principalmente nós que atuamos há mais tempo, nós perdemos o compasso desse trabalho. Nós perdemos a paciência para olhar isso. Nós perdemos a capacidade de olhar o beabá. A gente quer realmente tudo já pronto. Né? E o judiciário aceitava isso tudo antes. Agora ele não está aceitando. Se eu levar assim, ele vai dizer que eu não tenho interesse de agir. E aí eu não vou conseguir, vou perder a DER. Vou ter que fazer uma nova DER. Então eu acho que o momento é de educação de nós mesmos. Né? A rotina e o conhecimento. Na minha opinião, é o conselho que eu traria para os advogados que estão entrando agora na área. E uma coisa que também precisa também ser estudada é o seguinte, né, que tem se batido muito agora, que tem visto, e isso é muito bom, para que doutrine os colegas, para que conheça bem o seu cliente previdenciário. Fazer como médico, fazer um cadastro dele, sobretudo da vida dele, antes de entrar com o pedido dele na via administrativa, e mesmo na via judicial, porque ali você já está focando em toda a situação dele, onde ele trabalhou, se ele tem dependentes, se ele esteve exposto a agentes nocivos, né? Que tipo de contribuinte que ele era, ver os documentos, de repente, conforme o senhor falou, ele contribuía e colocou o código errado. Antes de tomar qualquer providência, aí já começar
na via administrativa, fazer a correção da situação daquele cliente, né? Acertar o CNIS dele em relação ao código, em relação onde ele trabalhou, porque ficou faltando um período de contribuição, ir atrás daqueles períodos de contribuição para poder acertar. Né? E daí ele já vai fazendo o trabalho dele de assistência e aí já vai fazer um contrato para poder fazer o planejamento da vida daquele cliente. E depois que fizer acertar toda a vida do cliente, aí ele pode até fazer um outro contrato para poder dar assistência e começar a dar entrada no processo administrativo. E o que o senhor acabou de falar, fazer uma cláusula, se houver a necessidade de um recurso, né, para a junta ou para o conselho, ele já incluía isso na cláusula dele, para poder fazer a cobrança dos honorários que ele vai contratar com o cliente, né? Deixar tudo bem claro para que o cliente depois não diga: você está me cobrando mais por quê? Né? É porque surgiram outras informações no decorrer dessa assistência que o advogado acabou sendo pego de surpresa porque ficou faltando documento, faltou uma contribuição de uma empresa onde ele trabalhou, né? E, de repente, ele precisa do PPP para poder fazer o pedido da aposentadoria dele especial, e o advogado, ou o próprio advogado, ou ele vai orientar o próprio cliente para poder procurar a empresa, se a empresa entrou em sistema já entrou, fechou as portas, ou está em sistema de massa falida, né? Ou se ele pode procurar aqueles documentos no sindicato dele, ou procurar algum paradigma, algum colega para poder fazer uma justificação administrativa, né? Tudo isso gera uma série, uma gama grande de serviços que o advogado vai poder prestar para o cliente, né? E, de repente, conforme o senhor falou, ele também precisa esgotar toda a via administrativa, porque mesmo que tenha sido negado logo na agência do INSS, ele verificar o porquê que houve o deferimento do pedido para que ele possa recorrer. E, de repente, ele consegue, na junta ou no conselho, mesmo com uma sustentação oral, reverter toda aquela situação. Levar, né, como o senhor falou, apesar de ter a instrução normativa, ter prazos também e tudo, existe uma informalidade muito que beneficia mais do que o processo judicial, né, para poder garantir a concessão desse benefício do cliente. A informalidade é a grande preciosidade do Conselho de Recursos, que nós perdemos no INSS com o processo eletrônico. É irônico, porque nós lutamos tanto por uma mudança no atendimento e veio a mudança, muitos se opuseram a ela, né? Mas, de fato, se tem uma coisa que a gente ganhou e perdeu. A gente ganha, por exemplo, a possibilidade de eu protocolar uma aposentadoria no sábado, aqui na minha casa, no domingo. Era muito difícil fazer protocolo antes. As pessoas mais hipossuficientes, às vezes, tinham negativa de protocolo, voltavam e não conseguiam protocolar. Mas o advogado conseguia chegar no guichê, perguntar uma dica para o servidor. Às vezes o servidor não abria exigência, botava naquele bolsão ao lado do guichê e esperava eu levar o documento que faltava no outro dia. Tudo isso a gente perdeu. A gente perdeu. Nós vamos ter que reconstruir isso. Está se reconstruindo em parte com esses guichês que estão sendo criados agora para atender advogado. Eu acho que dá para a gente compensar isso com outras medidas, porque o processo eletrônico ele é importante. Agora, o Conselho de Recursos, mesmo com o processo eletrônico, ele mantém uma informalidade que, depois que a gente conhece, a gente pensa 10 vezes antes de levar para a via judicial. Eu concordo. E achei muito legal a ideia de fazer um trabalho prévio do planejamento, né? A Vitória, inclusive, traz como planejamento, porque é o planejamento. A doutora Maura trabalha isso na obra dela, inclusive, como o momento inicial, né, do planejamento. Porque a gente tem que cuidar hoje, e isso é muito importante para os colegas que estão iniciando, como eu não agendo mais o protocolo, como eu agendava antes, se eu demorar muito tempo entre a assinatura do contrato e o protocolo do benefício,
esse espaço de demora pode ser interpretado pelo cliente como uma falha nossa. Por que demoramos tanto para protocolar? Ah, eu estava organizando o documento, fiquei 3 meses organizando. Só que ele não vai entender bem isso. Mesmo que nesses 3 meses eu estivesse organizando junto com ele, pedindo que ele fosse buscar os documentos rurícolas. Mas eu ouço muito de clientes, principalmente na transição ali do eletrônico, do antigo para o eletrônico, que às vezes ficou ali uma janela de 3 meses, 4 meses, eles me indagam, doutor, mas nós não assinamos o contrato em janeiro, por que os retroativos estão vindo só desde abril? Aí eu explico, mas fica aquela explicação meio rasgada, parece que é culpa nossa, porque não tem nada documentado, ele nem lembra que eu estava demandando a instrução. Então é muito importante, sim, a transparência no contrato. Quando eu pego um processo, Zenaide, por exemplo, de pensão por morte no escritório, que é um processo muito vocacionado ao juizado, e que não dá para demorar muito, a pessoa está precisando, e às vezes o valor do benefício não é alto também, e eu vejo que foi negado, mas que tem no processo administrativo a prova plena, eu tenho ali 2 documentos, até 24 meses antes do óbito, que comprovam, tem um filho a vida em comum e uma conta bancária conjunta. O INSS errou de erro mesmo, de ilegalidade, o servidor não deu. Esse é um caso que eu não levo para a justiça, porque eu sei que o conselho vai me dar. E aí é importante para o colega orientar o cliente. Então eu oriento. A primeira coisa que eu digo para o meu cliente, eu trago ele para o problema. Eu digo assim, ó, cliente, esse processo vai para o juizado. O senhor sabe o que é o juizado? O juizado é um procedimento que está muito desgastado, vem sofrendo muitas críticas no momento em todo o país, até por parte dos magistrados. A audiência não vai ser com o juiz, vai ser um conciliador. Eles ficam buscando o erro, ficam fazendo perguntas para verificar se você não está fraudando, não tem aquela amplitude decisória que a gente vê no conselho. Então, a minha orientação é levar para o conselho. Você topa? Topo. Aí eu boto lá, cláusula terceira. No dia da assinatura do contrato, as partes, contratante e contratado, decidiram esgotar a via administrativa, considerando o que foi conversado a respeito das dificuldades do processo judicial. Então, eu coloco uma cláusula ali. Fica claro. Se ficou demorando, se lá no domingo, a gente diz aqui no Sul, né? Se lá no domingo ele está mateando, tomando um mate com o vizinho na casa dele, comendo bergamota, como a gente diz, uma tradição aqui no Sul, comer bergamota e tomar mate, né? no outono, e o vizinho diz, olha, abre o olho para esse teu advogado. O meu em 4 meses resolveu. Talvez resolveu no juizado em 4 meses, porque às vezes dá certo. Agora, tu tens a cláusula e tu consegue demonstrar que, na verdade, tu tomou uma medida de segurança ali. Porque poderia dar errado no juizado, e aí iria transitar em julgado. É verdade. E o senhor colocou aí, muito interessante essa cláusula, né, porque é importante, ficou bem transparente a situação, e ele está ciente que a via administrativa será esgotada. Maravilha. Olha, agradeço por essa dica aí, porque às vezes, é conforme o senhor falou mesmo, a gente fica trabalhando, mas tem detalhes que a gente se perde, acaba se esquecendo, né? E a gente está também tentando ficar ávido a resolver o assunto do cliente e acaba se esquecendo de alguns detalhezinhos do contrato que vai proteger a gente e proteger o próprio cliente, né? Em relação ao nosso trabalho. Mas sabe, só um complemento, doutora Zenaide, eu também não me aventuro. Eu verifico que não é caso de conselho, se eu vejo que a prova está fraca, que não tem como resolver no conselho, eu vou para a via judicial. Eu acho muito importante isso. Quando a gente fala em processo administrativo, a gente não deve criar uma ideia que o processo administrativo é um tribunal maravilhoso, o CRPS vai resolver todos os problemas. Não. Se você verifica que não tem como resolver lá, vá para a via judicial. Aquilo que eu opto pela via administrativa é porque eu tenho certeza que eu vou levar. E dificilmente a gente perde, porque a gente tem como fazer isso, essa análise. Basta conhecer a instrução normativa. Isso. É muito importante. A gente diz, né, que já é um jargão antigo, que a IN é a Bíblia dos funcionários do INSS, né? Se você não falar para eles aqui, olha, está aqui no artigo tal que você não pode fazer isso e tal,
Aí eles param. Se falar sobre a lei 8.213, 8.212, que for outras leis, eles não querem nem saber. Mas falou da instrução normativa, eles acatam, acatam Acatam, mesmo. acatam mesmo. Doutor Alexandre, eu queria que o senhor pudesse falar dos seus livros. Acho muito importante, e porque alguns colegas ficam procurando livros sobre direito administrativo, sem ser o direito administrativo previdenciário, os outros que o senhor é, escreve, já escreveu, que a gente pode encontrar, né? Como que a gente pode fazer isso? Eu me lembro que quando o senhor editou um dos livros, lá atrás, que a gente ainda estava no Enfoque, né? Não, a gente já tinha até terminado do Enfoque. Entrei em contato com o senhor, aí comprei, acho que uns 30, 40 livros, não foi? Lembro. Eu não lembrava, agora que estou lembrando. Lembro Fiz a sim. Foi muito encomenda, legal. o senhor conseguiu fazer um preço bacana para a gente e mandou tudo para cá. E tinha até o DVD, o livro e o DVD, né, sobre a mudança da iene. Então, o senhor já tinha já elaborado, só que eu não me lembro se ainda estava na 45, acho que estava na 45 ainda, né? 35. Então, a gente foi beneficiado com uma dessas suas obras. E o senhor poderia falar para a gente? Claro, posso sim. Olha só. Das minhas obras, tem uma delas, tá, em coautoria com o Tiago Kindrick, que é o colega de advocacia aqui do Rio Grande do Sul, é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul, que é o Reafirmação da DER. Está saindo a segunda edição, deve estar saindo agora, se não em agosto, no mais tardar em setembro, já vai estar disponível, pela editora Paideia, que é a editora do IEPREV. Então, editora Paideia, nessa segunda edição. A primeira edição foi pela LTR, nós estamos mudando a editora agora para a editora Paideia. O livro já está rodando, ficou muito legal. Nós atualizamos a obra com o desfecho do tema 995, né, e as principais questões que hoje estão palpitando aí nos tribunais regionais federais, porque mesmo com o julgamento do tema 995, a advocacia tem tido muita dificuldade em reconhecer a reafirmação da DER, porque tem muitas questões que às vezes não são aplicadas conforme o precedente, geram dúvidas, e a gente está trazendo na obra alguns esclarecimentos com relação a tudo isso. Então, com relação à reafirmação da DER, queria anunciar para os colegas e acredito que agora em agosto a obra já esteja disponível, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês esse que é um tema fantástico, um tema tão importante para a advocacia, né, que é a reafirmação da DER. Com relação às minhas obras de processo administrativo, tá? Eu tenho 3 obras de processo administrativo. Eu tenho uma obra que é o Direito Processual Administrativo Previdenciário, pela editora Revista dos Tribunais. Essa é a única obra que ainda está sendo comercializada. Mas ela não é uma obra prática, ela é a minha dissertação de mestrado. Então, ela é uma obra para o colega que está escrevendo sobre processo administrativo e queira ler a obra para sua pesquisa. Eu faço ali algumas digressões com relação ao processo administrativo, eu analiso problemas e trago propostas de soluções. Essa obra está sendo comercializada ainda pela Revista dos Tribunais, e as minhas outras 2 obras, que são as práticas, em coautoria com Adriano Maus, essas estão esgotadas. Nós estamos atualizando as 2 obras e vamos lançar em breve, queremos ainda esse ano, talvez precise avançar para o início de 2022, o nosso grande manual, que é o Processo Administrativo Previdenciário, que é aquele que eu compartilhei contigo naquela ocasião, né, que eu enviei os exemplares, que vai englobar as 2 obras numa só, que é um manual prático para a atuação do advogado. A gente ainda não conseguiu terminar porque a obra é extensa e a demanda de trabalho está grande, até porque eu também trabalhei na reafirmação da DER, mas eu acredito que até o final do ano a gente tenha novidade com relação a elas.
Ah, ótimo, ótimo. E o senhor está lecionando onde? Além de estar no IEPREV, BDP, Eu fora o hoje, G, fora o G4, que o senhor dá também as suas isso, mentorias. a minha atividade docente hoje, de sala de aula, digamos assim, que não é bem sala de aula, né, porque é virtual, eu estou direcionando ela toda no G4. Né? Eu suspendi quase que totalmente, não totalmente, mas quase que totalmente, as minhas outras atividades docentes, porque eu estou focando bastante na atualização das obras esse ano, né? E na produção científica. Eu venho produzindo, venho escrevendo, né? E venho me aproximando também, porque eu quero buscar o meu doutorado, se tudo der certo logo, logo. Então, o trabalho científico me encanta muito, né? O trabalho mais silencioso, as pessoas não ficam sabendo tanto, mas a gente está plantando sementinha, onde a gente propõe melhoras, onde a gente propõe evolução. É na universidade, não adianta, né? Na sala de aula, na pós-lato sensu, no direito previdenciário a gente trabalha mais para a formação dos colegas. Já no stricto sensu, é para tentar fazer as coisas melhorarem. Então, esse ano eu estou focado no G4, né? Nas atividades, nas redes sociais, a gente vem fazendo lives, mas assim, a atividade docente em pós-graduação, eu estou realmente um pouco mais restrito para tentar desenvolver um pouco mais essa parte escrita, para ver se em 2022 eu consigo iniciar já num contexto mais avançado. Então, esse é o meu contexto hoje. E o escritório, né? Eu sou advogado, doutora Zenaide, como profissão número um. Né? É a minha atividade principal, é onde eu me realizo mais. Sem dúvida, é o que eu mais gosto, defender os meus clientes. A advocacia circula na minha veia, então eu estou a todo pique no escritório. E a gente está precisando trabalhar muito no escritório, porque lá a gente não pode brincar nem um pouquinho, porque são vidas humanas que estão procurando a gente, né? Exato, exato. E na OAB do Rio Grande do Sul, o senhor continua atuando lá na comissão? Eu sou membro da comissão, o Tiago assumiu a comissão após eu concluir a minha segunda gestão, e eu estou conselheiro no momento aqui na Ordem, né? Já conselheiro de segunda gestão também, até o final do ano eu sigo conselheiro seccional. O meu trabalho da Ordem reduziu um pouco, porque na presidência da comissão o trabalho ele é mais pesado, né? Hoje está sendo feito pelo Tiago, né? Mas eu sigo colaborando, a gente está sempre junto, a gente está sempre junto, né? Mas o meu trabalho hoje na seccional é mais no conselho mesmo. Ah, que bom. Doutor Alexandre, no nosso grupo aqui no Rio, nós fizemos um movimento para que aqui no Rio, no Sul, vocês estão sempre, o Sul e São Paulo, muito à frente dos outros estados, principalmente até do Rio de Janeiro mesmo. Infelizmente o TRF2 aqui é um pouco ainda retrógrado, um pouco ainda engessado para muita coisa, né? Então, apesar de a gente ter aí juízes brilhantes, desembargadores brilhantes, no Sul vocês têm um banco de dados de PPP, LTCAT, né, que fica à disposição, é público, né, para os advogados para a parte, para o próprio INSS, e isso ajuda muito para a aposentadoria especial, né, principalmente. E a utilização dos paradigmas, né, já que o segurado às vezes não consegue mais não consegue mais aquele PPV dele, ou tem dificuldades até de mandar que seja retificado, né? Então, aqui no Rio teve esse banco de dados, aqui no TRF2. E como terminou o mandato de um presidente, depois vieram outros, ficou paralisado. Então, a gente está fazendo um movimento. Eu saí do meu escritório, fui a vários municípios fora aqui do centro do Rio, né? Fui a Niterói, fui a Nova Iguaçu, fui a Duque de Caxias, né? Para colher a assinatura dos nossos colegas do nosso grupo, e teve gente que até nem era do nosso grupo, mas os colegas conversando com algum outro colega que milita também na área do direito previdenciário, explicou o que nós estamos fazendo,
e também assinou esse banco essa petição que nós fizemos para o presidente do TRF2 aqui do Rio de Janeiro, para que seja reativado o banco de dados de PPP-LTCAT do TRF2, que era alimentado com as informações do TRF4 e também com informações do próprio TRF2 aqui, e a comissão previdenciária do TRF2, que era composta por juízes da Justiça Federal, desembargadores, gerentes executivos do INSS, Ministério Público, Polícia Federal, né, e representantes da advocacia, né, do Rio de Janeiro, que também ficou paralisado, que antes tinha um entrosamento e era bom. Tanto que os convênios que daquela época, reclamações dos advogados em relação às dificuldades nas agências do INSS eram resolvidas nessa comissão e também dificuldades dentro do próprio judiciário. Aí, no Sul, vocês têm esse tipo de serviço, né? Essas instituições. E como que está se procedendo? Ainda continua? Sim, o banco de laudos aqui funciona muito bem, né? Porque o banco de laudos ele está no site, né? Tem tanto na quarta região, tanto Santa Catarina quanto no Paraná, quanto no Rio Grande do Sul. Cada um tem o seu, né? Porque ali tem as cidades do interior, a gente pode fazer uma pesquisa pela cidade. Então tem muitos laudos, muitos LTCATs, PPRAs, de vários ramos, dos mais diferentes possíveis, assim, né? O bacana aqui é que se criou uma cultura, e aí interessante, doutora Zenaide, realmente essa conjunção de esforços, né? Isso tem que ser realmente dialogado, porque não adianta apenas ter o banco de laudos. Porque, por exemplo, o que acontece? Às vezes o advogado ingressa com uma ação e postula uma prova pericial para comprovar uma atividade especial, e no despacho do juiz, ele vem e junta o laudo que está no banco de laudos e diz que juntou o laudo, intima a parte para ver se concorda e dispensa da prova pericial. Então, o banco de laudos hoje, ele é considerado por parte da magistratura também algo positivo a ela, porque facilita a instrução do processo. Resolve hoje um dos maiores gaps que a gente tem no processo previdenciário, que é a prova pericial e atividade especial. Porque aí tu tens aquele juiz que defere a prova, mas ele não pode deferir milhões de provas, porque não tem como hoje, pelo custo, pelo tempo, e às vezes um processo a gente tem 3, 4, 5 situações que precisariam ser periciadas. No outro extremo, tu tens o juiz, que na minha opinião é irresponsável, que diz que não vai fazer a prova porque tem que resolver na Justiça do Trabalho. Ele não pode negar a jurisdição. Se o próprio INSS processa a vistoria técnica, se tem divergência entre o LTCAT e o PPP, como é que a matéria não é previdenciária? Então, esse outro juiz também não está correto. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. E aqui esse equilíbrio vem sendo construído. E a maior prova disso, eu vou reiterar, porque eu acho muito lindo falar isso, é que hoje os juízes, o advogado que está iniciando entra, pede perícia, mal ele sabe o transtorno em torno da perícia. Nós estamos há anos discutindo isso, nos congressos, se pode, não pode, se é matéria trabalhista ou não. Quando vem o despacho do juiz, ele é surpreendido. O juiz pega e apresenta o laudo ele. Ou no despacho pede para o gabinete juntar, né? Junte-se o laudo similar, constante, no banco de laudos da empresa tal, e intime-se a parte para em 15 dias se manifestar sobre o laudo. Após, volte concluso para a sentença. Então, eu entendo que o pleito de vocês, ele é justo, ele é necessário, e o mais importante é mostrar para o magistrado, que talvez às vezes ele não saiba disso, que talvez o principal beneficiário vai ser a justiça, vai ser o poder judiciário, né? Porque isso facilita a tramitação dos processos. Mas realmente precisa criar uma cultura, tem que fazer evento na ordem sobre o banco, tem que fazer live, tem que chamar os juízes para o debate, porque não adianta apenas ter os laudos e os juízes não darem efetividade à prova emprestada, porque aí não vai adiantar nada, né? Porque, infelizmente, na Justiça do Trabalho aqui, alguns juízes não gostam da prova emprestada. Antigamente era tão fácil na Justiça do Trabalho você apresentar um paradigma e
conseguir o direito do cliente. Agora estou com uma mentalidade de que não aceitam muito essas provas emprestadas, né? Na Justiça Federal também ainda tem um pouco de divergência, ainda é resistência em relação a isso. Então, é conforme o senhor falou, tem que criar essa cultura, mostrar para eles a necessidade que o próprio judiciário vai ser beneficiado com isso, né? Para poder facilitar o julgamento. Sem Então, dúvida. eu achei maravilhoso aí que vocês, conforme eu falei, vocês estão há 1000 anos à frente da gente. Não é aí, porque, como tu disseste bem, por exemplo, o Rio tem magistrados maravilhosos, maravilhosos, eu não vou nem citar nomes, tem desembargadores maravilhosos, que são doutrinadores, são professores da Universidade Federal e escrevem. Na verdade, o TRF da Quarta Região, talvez, além da questão jurisdicional, que tem uma tradição muito forte na área previdenciária, de fato tem, porque a nossa terceira sessão aqui tem uma formação de desembargadores já que já vem de uma tradição muito forte, talvez no aspecto eletrônico de modernização correu muito na frente, né? E isso talvez hoje gere uma condição talvez um pouco melhor. Mas eu acho que é plenamente possível de exercer esse trabalho aí na segunda região, e a partir do momento que os magistrados se darem conta que tanto quanto o segurado, e eu não digo a justiça, que a justiça seria a realização da justiça, eu digo o trabalho do gabinete vai reduzir. Isso. Porque é um pepino hoje a questão da prova. E se tu começa a indeferir, olha, enquanto magistrado, tu não vai dormir bem. Porque tu sabe que tu está fechando as portas para um monte de pessoas que estão precisando da prova e vão ficar num limbo sem saber como proceder. Então, a prova emprestada, que já veio regulada no novo CPC, no artigo 372, então não é um pedido de favor mais, né? Isso. Ela precisa ser realmente consolidada nos processos previdenciários, principalmente na aposentadoria especial. Eu concordo integralmente contigo. Tomara, a gente está rezando aqui. Ontem, eu, graças a Deus, tive a notícia, de vez em quando eu ligo lá para o gabinete para saber da evolução do nosso pedido, que nós demos entrada no dia 17. Conseguimos quase 70 assinaturas de colegas numa pandemia dessas. A gente conseguir 70 assinaturas é uma vitória. E nós tivemos a notícia de que o nosso pedido, o nosso pleito já foi encaminhado para o comitê gestor do IEPROC, que tem que organiza o banco de dados, né? E quanto à comissão previdenciária, aí eles não falaram ainda, vão ver depois que o comitê se manifestar. Então, só essa notícia já foi maravilhosa para a gente, né? E a gente pediu também que fosse recebida uma comitiva nossa, nem que seja dois ou três colegas, que o presidente nos receba. Então, ele disse que primeiro ele vai verificar o resultado do comitê gestor. Esse comitê gestor foi criado em 2015, numa outra gestão de um outro presidente do TRF, né? Mas isso já nos deixou muito alegres, muito felizes, né? Que tomara que a gente consiga esse pleito, né? E a comissão também seja reativada. Eu acho importante. Muito importante. E a sua fala agora... Eu ia só dizer que saindo é importante divulgar nas redes sociais. Claro que às vezes a gente espera antes, porque tem questões de estratégias, mas dando certo é importante para que outras regiões também se inspirem em vocês. Que é o que está acontecendo no guichê agora. O guichê também começou em alguma região, ali acho que foi São Paulo, aí já veio aqui o Rio Grande do Sul, aí Santa Catarina já fez o seu. A coisa se alastra muito rápido, né? Como é importante as redes sociais nesse aspecto, né, doutora Zenaide? Sim, sim. Doutor Alexandre, eu não sei se o senhor tem mais alguma coisa, gostaria de liberar, porque o senhor é muito ocupado. Olha, estou assim, nas nuvens, muito feliz de ter realizado essa entrevista com o senhor. O senhor não sabe a felicidade que o senhor está causando a mim e a muitos colegas do grupo, principalmente a doutora Vitória, que está aí.
mandando as mensagens, ela já Sim, estava estou vendo aqui. ansiosa, muito ansiosa, né, de assistir essa live. Ela, a doutora Maria José também, Maria José Neves, também está aí no grupo, né, e também aí no Instagram, mandando mensagens. Então, eu gostaria de, quando o senhor puder, mais para frente, se o senhor tiver uma brechinha na sua agenda e puder conversar com a gente mais uma outra vez sobre um outro assunto, é muito importante, muito valiosa. Olha, o senhor não sabe o valor, o peso das suas palavras nessa live. E em relação agora a esse assunto agora, poxa, tomara que o presidente do TRF consiga assistir essa live e veja a importância, porque eu soube que ele também fez parte desse comitê anterior, né? Da gestão anterior. E ele veio do quinto constitucional, é advogado. Ele sabe da importância do que a gente está falando, né? Ele sabe da Sem dúvida, importância. sem dúvida. Então, é diferente do juiz de carreira, a gente não vai medir assim, né? Mas tem um peso maior, porque é um advogado que está ali militando, que militou junto com o judicionado, né, o cliente, né, e sabe o peso que isso tem no judiciário. Sem dúvida. Aliás, está, na minha opinião, perfeito, porque para isso é que foi construído o quinto constitucional, né? Para que pudesse alguém oriundo da classe da advocacia levar aos tribunais um pouco da visão da advocacia, né? Mas não apenas a visão formada pelo servidor de carreira. E eu entendi, a gente não mede nada aqui, não estamos fazendo nenhuma comparação. Mas o fato dele ser oriundo do quinto talvez possa ser um fator importante por ele já ter advogado e entender como é difícil obter eventualmente alguma prova. E o objetivo do artigo 372 é justamente facilitar a instrução do processo, fazer a cooperação, como a doutora Fabiana referiu agora há pouco, deixar um abraço para ela aqui. Então, doutora Zenaide, eu quero agradecer, assim, ó, de forma muito especial o seu carinho com relação à minha pessoa. Eu sinto desde sempre, e eu vou reiterar mais uma vez que eu tenho um carinho muito grande pela senhora também. Não tenha Muito dúvida, obrigada. quando quiser fazer uma nova live, é só me avisar, a gente marca, é um prazer muito grande. Não apenas conversar com a senhora, mas conversar com os colegas do grupo, que eu sei que estão participando, e com a advocacia aí do Rio de Janeiro, que é fantástica. Eu tenho muitos amigos advogados aí, e admiro todos vocês. E acho que a classe de advogados do Rio é uma classe previdenciarista, né, que eu posso falar, é uma classe fantástica, de pessoas muito, muito especiais. Muito obrigado pelo convite. Nós quem agradecemos e a admiração é recíproca, recíproca mesmo, tá? E o senhor não se esqueça, vou ficar acompanhando quando tiver o lançamento dessa nova obra, para a gente poder adquirir e divulgar entre os colegas aqui no Rio de Janeiro. Né? E quem sabe o senhor e o doutor Tiago, Tiago possam até fazer uma live divulgando essa obra jurídica aqui para a gente, no dia do vai ser lançamento. um prazer. Vai ser um prazer. Doutora Alexandra, muito obrigada mesmo. E eu espero poder contar com o senhor mais para frente, com outras lives, se eu puder estar aqui conosco. Olha, foi um bate-papo assim, que a gente perdeu a noção do tempo. Passou rápido. Passa Passou rápido rápido. sempre. Passa rápido sempre, ainda mais quando é um papo bom e a oportunidade de a gente se reencontrar, Zenaide, que realmente fazia um bom tempo que a gente não conversava, mesmo que a distância não é o mesmo calor do encontro, né, num congresso, num evento, mas a gente mata a saudade, né? Já fazia um bom tempo que a gente realmente não conversava. Foi muito bom conversar contigo. Igualmente, igualmente. Doutora Alexandra, olha, muitíssimo obrigada. Até a próxima, que seja breve. Até a próxima. Tchau. Tchau, beijo. Beijo, Tchau a tchau. todos, foi um prazer estar com todos vocês.
Com certeza, estará sim. Estaremos aqui no Rio de Janeiro, de braços abertos, esperando pelo senhor. Um Eu vou abraço, um fechar. beijo. Tchau. Eu vou fechar, tá? Tá, também vou fechar aqui.